Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta na Rádio Madalena e hoje com duas personalidades super importantes, né? Que é a Liliane de Gramont e a Dulce Xavier, que é do ABC, né? Da região do ABC. Hoje bom, antes de eu contar para vocês do que nós vamos falar, vocês querem dizer oi para os nossos assistentes e ouvintes? Claro, posso começar? Vamos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É um prazer muito grande estar aqui com essa grande companheira de muitos anos de luta aí, a Raquel, e estar também junto com a Lili, que é um prazer estar conhecendo, né? E assim, a gente ter essa oportunidade de falar sobre os desafios que é o enfrentamento à violência contra a mulher no nosso país. Olá, uma honra estar com vocês, que venho acompanhando os trabalhos desde sempre, né? E um trabalho muito importante, do qual sou grata, como filha de um feminicídio, a importância do que vocês fazem, que vocês têm contribuído. Só vejo aqui uma necessidade de dar continuidade nesses trabalhos, né? E seguir fazendo o possível, estabelecendo diálogos que sejam diálogos potentes para que a gente realmente transforme um pouco a realidade do nosso país, que é muito triste até hoje, né? Então, muito obrigada e bom dia, boa tarde, boa noite a todos e espero contribuir aí com um diálogo bem rico. Um prazer, tá, Raquel, de novo estar aqui com você. Super prazer. Prazer é todo nosso. Mas hoje nós vamos falar da questão da violência contra as mulheres, que aumentou enormemente em tempos de pandemia, não é? Em todos os cantos, e mesmo que a gente saiba que há uma subnotificação, porque sair de casa, onde na maior parte das vezes mora o agressor, né? Para prestar queixa e depois voltar para casa com o mesmo agressor, continuar vivendo, morando com o mesmo agressor, fica uma coisa mais complicada, né? Mas mesmo assim, né? Neste momento, onde a demanda é muito mais sutil, sensível e grande, né? A prefeitura e o governo de estado, de alguma maneira, estão querendo privatizar, né, os centros de referência, né? Eu sei, por exemplo, que teve 3 centros de referência: a Casa Eliane de Gramont, o Centro de Referência da Brasilândia e o Centro de Referência do Capão Redondo. Mas a Casa Eliane de Gramont acabou mobilizando mais imediatamente, e você teve diretamente envolvida nessa mobilização. Liliane, você não quer contar para a gente o que foi que aconteceu e em que pé que está? Claro, Raquel. Na verdade, o processo que a Prefeitura de São Paulo solicitou é um processo de terceirização, né? Ela é um pouquinho diferente. Os CRMs não saem completamente ali da Prefeitura dos núcleos, mas passam a ter uma parcerização com ONGs ou entidades que tenham, né, um notório saber no assunto, e passam a administrar essas casas. Qual é a questão disso? Qual é a grande questão, né? A gente pode pensar sobre mais de um viés nessa questão, né? Porque existe sim uma discussão enorme, que eu acho que é bem-vinda, sobre o que é melhor a ser feito, mas existem muitos riscos quando você pensa numa terceirização, uma parcerização desse tipo de equipamento, que é a continuidade do trabalho, né, feito pelas assistentes sociais, pelos psicólogos, principalmente porque a gente sabe que o enfrentamento à violência, ela é uma questão que ela é multidisciplinar, né? Ela é multissetorial. Então, não adianta achar que 2 atendimentos vão resolver essa questão da mulher. Então, até muito por conta dessa mesmo exemplo que você acabou de dar, né? Como que essa mulher volta para casa? Então, tem uma questão que é psicológica, que é de uma questão de uma violência que é sistêmica, que vem
de um universo do patriarcado, que vem de uma construção desse macho brasileiro, né? Enfim, até mundial, né? A gente sabe que o Brasil não está sozinho nessa, infelizmente. E também todos esses outros braços que fazem com que essa mulher não consiga sair de um ciclo de violência, não consiga sair de casa e realmente ter uma retomada da vida. E o CRM, ele justamente é esse lugar que abraça esse tipo de situação, que entende essa mulher sob vários pontos de vista e recorrendo às casas-abrigos, aos CREAS, enfim, a todos os outros equipamentos de assistência social. Então, os CRMs, quando eles estão sendo geridos por uma ONG parceira, a chance esse equipamento se fragilizar no que diz respeito à continuidade de atendimento, à troca de profissional, uma mudança de até paradigma, porque a gente sabe que essa ONG ela vai ter um diretor, ela vai ter um pensamento, ela pode ser uma ONG que priorize a família e não necessariamente a saída dessa mulher do ciclo de violência. E a gente está num país que tem mulheres de todos os tipos de religião, de todos os tipos, enfim. Infelizmente, a violência contra a mulher ela é bem democrática, né? Ela atinge mulheres de todas as classes sociais e de todas as crenças. Então, o CRM ele precisa ter esse tipo de representatividade, ele precisa ter esse campo neutro de atendimento. Então, a terceirização, ela coloca esses centros nesse risco de não conseguir garantir esse campo neutro, esse campo multissetorial. Até daria conta, mas há um custo que a gente não tem ainda nenhum tipo de estudo de impacto do que pode acontecer dentro deles a partir disso. Até existe, a gente pode até pensar que alguns equipamentos já nasceram terceirizados, né? Então, talvez a gente possa até ter um grau comparativo, mas não existe nenhum tipo de pesquisa, nenhum tipo de aprofundamento nessa discussão para entender toda essa questão. Então, essa mobilização que está acontecendo ainda, não acabou, ela envolveu 5 vereadores de São Paulo, né, do Quilombo Periférico, do PSOL, do PT, ela envolveu a Marcha Mundial das Mulheres, ela envolveu outras organizações aqui, foram 60 organizações de mulheres que assinaram o acordo ali do pedido da não terceirização, as representantes das funcionárias públicas, porque também tem este impacto, né? O que acontece com as servidoras que estão no local? Aí pode até ampliar ainda mais a discussão. Será que um país que precisa se desenvolver em sua potência, ele pode abrir mão do mínimo de porcentagem de servidores públicos no país? Então, assim, você vai vendo que essa discussão ela vai abrindo para outros âmbitos que vão muito além só da questão da violência. Ela se torna uma questão até de governança, de entender o que realmente faz, o que realmente pode mudar os nossos índices, né? Então, aí focando agora para a casa Eliane, eu acho que talvez meu nome acaba sendo redundante aí, né, Liliane de Gramont. Eu sou filha da Eliane de Gramont e por muitos anos não dei conta, sabe, Raquel, de conseguir estar à frente dessa conversa e desse diálogo, mas a casa Eliane, ela acabou sendo para mim ali durante toda a minha infância e hoje, enfim, estou com 42 anos já, mas toda essa minha formação como mulher, como feminista, um grande alento, né? Assim, bom, minha mãe morreu, mas existe um equipamento que inspirou outros pelo país afora, inclusive para outros países, internacionalmente foi referência, né? Para outros países, principalmente na América Latina, e que até hoje o próprio governo do estado está replicando esse modelo de CRM dentro dessa Casa da Mulher Paulistana, claro, acrescentando uma ideia muito boa que é de empreendedorismo para essas mulheres, só que o equipamento já nasce, pelo que eu entendi, terceirizado. Eu não estou muito a par dessa política pública, então eu não posso falar muito, mas o que eu soube é mais ou menos isso. Ou seja, então, o CRM que nasce a Casa Eliane de Gramont,
esse tipo de atendimento multidisciplinar nasce nesse local, de certa maneira, para mim, tem um vínculo emocional enorme, porque foi o que né, que curou aí um pouco parte das minhas feridas, né, de ser uma vítima indireta de um feminicídio, e de repente ele está sendo colocado num processo de terceirização sem nenhum diálogo. Aí, a partir disso, nós conseguimos ser atendidos pela secretaria, né? Então, fomos ali uma comissão, lá estava presente, acho que 7 pessoas, mais ou menos, uma pessoa que fez uma representação jurídica, que é a Marina Ruse, eu como sociedade civil, as vereadoras, né? Algumas delas não puderam estar presentes, mas outras estavam, e pedimos uma abertura de diálogo, especialmente também para falar um pouco do processo em si e da questão das servidoras também, que eu acho que isso é um lugar para a gente cuidar, né? Também, além de tudo. Enfim, e aí, a partir desse dia, a ONG, que teoricamente foi homologada, que passou pelo processo do edital e foi aprovada, ela foi homologada. E nesse dia, eu particularmente fiquei muito chocada com essa notícia, porque eu não acreditei que fosse ter essa continuidade. E aí eu fui um pouco mais incisiva num pedido de abertura de conversa diretamente com a secretária de Direitos Humanos, a Cláudia Carleto. Ela me recebeu até muito bem, sabe, Raquel? Abriu um diálogo especialmente para conversar sobre a Casa Eliane de Gramont. E agora existe, assim, um campo de diálogo que está estabelecido nesse momento. E aí o meu ponto de vista é um ponto de vista onde eu acredito que a terceirização para esse tipo de equipamento, ela é algo que sana essa necessidade que esse governo tem de não contratar mais servidores, né, não abrir vagas para novos servidores. Então, se justifica uma escassez de pessoas que estejam à frente ali para ocupar essas vagas em aberto. Por exemplo, a Casa Eliane de Gramont está funcionando com 50% da capacidade, e se sabe, né, que tem dias que tem 10 atendimentos. E aí, para uma servidora. Então, assim, você é psicóloga, né, Raquel? Eu também. É algo muito insano, assim. Então, é algo que também não está bem. Só que não está bem a custas da não contratação de outras servidoras, né? Então, a gente vê essa bola de neve acontecendo, que é uma bola de neve política, uma bola de neve onde as soluções não seriam tão difíceis, né? Seria simplesmente abrir o serviço, preparar essas pessoas. Mas eu tenho uma vontade muito grande, Raquel, que que vou até abrir aqui na rádio, a gente já tem conversado um pouco sobre a importância histórica das coisas do país, de como a gente tem um país que não tem memória, as pessoas não lembram, sabe, qual foi o preço de você ter uma conquista como a Lei Maria da Penha, mas ela não iniciou hoje, ela iniciou lá atrás, né? Ela iniciou até com as sufragistas, com essas mulheres que vieram à frente e tornando esse campo aberto para que outras pudessem trabalhar. E no caso da política pública no Brasil, o caso dos meus pais, ele tem uma importância enorme, e que, para mim, simplesmente pegar a Casa Eliane e não tratar ela com esse respeito, ela significa não dar valor a uma história, e essa história não tem partido político, essa história é das mulheres, entende? Esse é o meu ponto de vista, esse é o meu ponto, por isso que eu brigo, assim, nesse sentido, tipo, para mim não é uma questão política, é uma questão de cidadania. Então, a casa precisa ser protegida, os CRMs, os equipamentos, as políticas públicas conquistadas, elas têm que ser respeitadas, independente de quem venceu uma eleição, sabe? Então, por isso, como sociedade civil, eu tomei a frente um pouco. À frente, não, eu sou uma das, né, pessoas que estão ali, que acaba que, como eu tenho uma relação muito próxima, evidentemente, à casa, eu consegui um espaço de diálogo, e eu acho isso importantíssimo, até para ouvir todos os pontos de vista e chegar em algo realmente consistente, sabe? Para todos, todas, no caso, né? As mulheres, especialmente, para elas, para que outras mães
possam estar com suas filhas, né? Eu fico pensando, minha mãe teria hoje 65 anos. 65 anos, sabe? Meu filho tem 8. Eu fui privada de uma convivência maravilhosa. Ela estaria aqui, poderia deixar o meu filho com ela para eu poder tomar uma cervejinha com meu marido, sabe? Eu sou privada disso, né? Então, assim, é muito triste. Estou dando um exemplo bem bobo, supérfluo aqui, mas que representa muito, porque é a convivência, né? É o dia a dia, é a simplicidade do dia a dia de você poder ter uma pessoa que, sabe, uma artista linda que estaria aqui contribuindo com a gente. Então, eu fico até emocionada falando isso, porque eu acredito muito que esses equipamentos têm esse poder e essa potência de retirar essas pessoas dessa situação e permitir que famílias permaneçam, sabe? Sem ter que elaborar luto por uma questão dessa, sabe? Então, a gente está falando sobre vidas, né? A gente não está falando só sobre vontade política ou porque eu acho isso, eu acho aquilo. Então, esse campo de discussão, ele precisa ser aberto, ele precisa de todos os prós, os contras, para que, sabe, o pensamento, a sensatez, os números, a pesquisa, sabe, elas digam para a gente o que deve ser feito. Então, eu acredito muito que a casa precisaria se tornar esse centro histórico, que guarde todo este conhecimento, que guarde esses números, que treine outros profissionais, que, sabe, que contribua socialmente, com outras entidades também do setor público, com esse conhecimento sobre o enfrentamento à violência e que fez muito bem feito durante tantos anos, até começar a ser sucateado com a não contratação de novas servidoras. Mas eu vou passar a fala aqui, que eu já falei demais, para ouvir vocês também. Tudo bem. Perfeito. E eu gostaria de retomar depois a entidade que foi convocada para assumir as casas, que não tem nada a ver, a política pública do Dória, quando foi prefeito também, acabou fechando a Secretaria de Políticas para Mulheres, né? E acoplando a pasta à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, portanto, restringindo a sua independência orçamentária. Ele também acabou com o ônibus lilás e passou a restringir as verbas que seriam destinadas às casas de acolhimento e cidadania da mulher. Mas, de qualquer modo, não é só em São Paulo, né? A Dulce fez parte do consórcio da ABC, enquanto sociedade civil, durante algum tempo, e parece que lá também eles estariam a ponto de fechar uma das 2 casas-abrigo que existem na região em função do consórcio. Dulce, vocês foram para a rua e vocês se mobilizaram e conta para a gente o que vocês conseguiram, por favor. Bom, é uma história bem longa, Raquel, e eu estou aqui embevecida ouvindo a Liliane, que é para nós assim um momento muito especial ter a presença dela no movimento de mulheres. Eu queria saudar muito a coragem e a disposição dela, né? Então, que é muito importante para o movimento de mulheres. Bom, aqui no ABC, na região do ABC, eu participei dessa história do consórcio de várias formas, né? Desde a década de 80, como sociedade civil, aí teve um momento que eu participei como gestora de política para as mulheres, porque fui gestora na Prefeitura Municipal de São Bernardo por 3 anos, e nesse período participei também no consórcio como gestora de política para as mulheres. Então, eu acompanho essa história de longe e eu vou tentar colocar um pouquinho essa história para que todas as pessoas possam entender. Então, as casas-abrigo regionais são 2 unidades que atendem, acolhem mulheres em situação iminente de morte, né? Então, as mulheres são encaminhadas para lá com seus filhos e filhas menores de 18 anos e podem ficar nessa casa até 6 meses. E nesse período, ela será acompanhada pelo seu município de origem, pela assistência social e psicológica do município de origem, e
também será trabalhado com ela a possibilidade dela sair após 6 meses e reestruturar sua vida numa situação longe da violência, né? Essas casas-abrigo, essas 2 unidades que têm endereço sigiloso, elas foram constituídas em 2004, a partir de todo um contexto de luta do movimento de mulheres e com a formação de um consórcio intermunicipal para discutir e implementar políticas públicas regionais. As casas que tinham uma unidade numa das cidades se transformaram numa política regional. Então, as 2 unidades atendem mulheres dos 7 municípios. Para isso, os municípios acordaram de contribuir com uma proporção, uma cota da arrecadação líquida de cada município. Então, esses municípios aportam recursos para o consórcio tem uma condição de entidade pública, recebe essas contribuições e contrata uma organização que vai gerenciar essas 2 unidades. Isso tem funcionado desde 2004 até 2016, quando muda a conjuntura política do país e da região, né? 2016 a gente tem um corte gravíssimo, né? E um retrocesso que só vem se agravando a partir de 2016 com o golpe sofrido pela única presidenta do Brasil. Até então a gente tinha políticas públicas trabalhadas, gerenciadas, implementadas por uma Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que conseguiu aprovar a Lei Maria da Penha, que desenhou um Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, que ofereceu diretrizes para todos os serviços que atendem as mulheres em situação de violência. Então, nós temos diretrizes para os centros de referência, para o funcionamento da delegacia, dos abrigos e por aí afora. Acontece que essas políticas foram desmontadas, estão sendo desmontadas aos poucos, né? A partir do golpe e da mudança de governo do Michel Temer e agravado com a presença do Bolsonaro. O governo Temer e Bolsonaro, eles têm um ideário neoliberal, né? Eles têm um comprometimento com os interesses do capital e não tem nenhum compromisso, nenhuma vocação e não se manifestam, não se preocupam, ao contrário, né? Eles atuam para desmontar tudo que foi feito a partir de uma política neoliberal de comprometimento com o capital. As políticas sociais, né, nesses governos Temer e Bolsonaro são desconsideradas, elas não têm espaço, né? E tudo que foi construído de 2003 a 2016 está sendo desmontado e isso vem em cadeia, né? Então, na região do ABC, com a mudança das prefeituras a partir de 2017, há também um desmonte e uma completa desconsideração com as políticas públicas de enfrentamento à violência. E os prefeitos pararam de contribuir, alguns prefeitos deixaram de contribuir com esse compromisso que eles tinham com o consórcio. E aí o orçamento do consórcio só foi ficando mais prejudicado, e a partir de janeiro de 2019, o prefeito de São Bernardo, que tem a maior arrecadação da região, parou de pagar o consórcio, e isso comprometeu completamente a manutenção das 2 casas-abrigo, a ponto do consórcio cortar o orçamento desde 2019, né? Cortou o orçamento em 1/3, e a partir de agosto de 2021, eles anunciaram que fechariam uma das unidades, né? Então, cada unidade atende 20 pessoas, e no contexto da pandemia, com o aumento da violência,
e as pessoas precisando ficar em casa, né? A convivência com os agressores coloca as mulheres em maior risco, necessitando delas saírem, de ter um espaço para elas saírem, porque com o isolamento social, ela está convivendo 24 horas com o agressor. E aí ela precisa realmente de um serviço que a acolha com os filhos para tirá-la da situação de ameaça de morte iminente. E aí, justamente nesse período, a gente tem esse anúncio da possibilidade de fechamento de um dos serviços. E aí a gente foi para a rua, a gente tem um movimento chamado Frente Regional ABC de Enfrentamento à Violência. Essa frente regional, ela acompanha todo esse processo histórico da formação das casas-abrigo desde de 2003, 2004, né? Essa frente regional, ela se forma justamente a partir dessa ideia de pensar políticas públicas regionais, potencializando os recursos para atender justamente aquelas mulheres dos municípios que têm menos arrecadação e que teriam menos condições de criar um serviço específico em cada município. Então, a Frente Regional, ela contribuiu na formação dessa ideia de uma política, de uma rede regional de proteção das mulheres, e vem acompanhando, denunciando essas situações, contribuindo para divulgar essa rede de serviços, como é que ela funciona, a partir de onde as mulheres têm acesso a essa casa-abrigo, que é a partir de cada município, né? Então, a mulher, para ir para um abrigo de proteção, ela precisa ser atendida no município por uma assistente social, num centro de referência, que aqui no ABC a gente tem 4, com um modelo parecido da Casa Eliane de Gramont, e nos outros municípios tem os CREAS. Então, as mulheres são atendidas no seu município, colocam a sua situação de risco e elas são encaminhadas por esses serviços para essas casas-abrigo, né? E aí a gente está, nesse momento, denunciando essa questão do prefeito do município de São Bernardo, que está se negando a pagar essa parte do compromisso dele com o consórcio e lutando para a gente manter essas duas casas-abrigo, além de estar sempre cobrando das prefeituras que as redes municipais, a exemplo da luta de São Paulo, mantenha a qualidade do atendimento dos centros de referência, né? Porque o centro de referência no município é aquele que vai acolher essa mulher, que vai discutir com ela o risco que ela está passando e pensar num plano para ela sair dessa situação de violência. No caso do ABC, a gente tem essas duas casas-abrigo, quando ela está em risco iminente de morte, elas são encaminhadas para lá. Há outras possibilidades, né, nos municípios também, com juizados especiais, que a gente tem em Santo André, uma vara de violência que será instalada em São Bernardo. Então, a gente tem uma articulação também importante com outras instituições para acolher as mulheres. Mas a luta, eu acho que é geral hoje no Brasil, né, para a gente conseguir manter as políticas públicas que foram criadas por conta dessa decisão, dessa opção dos governos, dos partidos de extrema-direita, com um compromisso com o capital e não com as políticas sociais. Então, eu acho que é bem complexa a coisa, envolve uma discussão política, envolve a defesa de toda a luta das mulheres que a gente já fez até agora e que conquistou, e acho que a Liliane colocou muito bem, assim, esses passos vêm de longe, né? A gente só está dando uma sequência e defendendo o que as mulheres que vieram antes de nós conseguiram implementar para conquistar, né? Então, eu acho que é isso, a gente conseguiu barrar esse processo de fechamento das casas-abrigo e manter as duas unidades abertas até dezembro, né? Então, a realidade é essa, assim, alguns prefeitos se cotizaram
e adiantaram a sua contribuição para que o consórcio tivesse condições para manter as casas-abrigo abertas até dezembro, e em dezembro os prefeitos voltam a conversar para planejar como será o orçamento de 2022. E o movimento de mulheres continua acompanhando e fazendo reuniões com o consórcio. A gente fez uma mobilização em São Bernardo também, fomos até a prefeitura levar um documento para o prefeito exigindo que ele faça o pagamento daquilo que ele deve para o consórcio, né? Estamos denunciando e continuamos mobilizadas e acompanhando. Nós temos reuniões marcadas com o consórcio para continuar essa conversa e continuamos mobilizadas defendendo as políticas públicas, tanto municipais quanto regionais. Ou seja, Dulce, nós vamos passar o Natal na rua, certo? Acho que é um pouco essa a nossa dinâmica, né? A luta das mulheres é uma luta constante, não vamos abrir mão dela. Só. Bom, mas pelo menos conseguiu-se um mínimo adiamento, né? Porque já era para estar fechada e, na verdade, a gente tem até pelo menos dezembro para poder respirar, se organizar e continuar pressionando. Agora, gente boa, todas as políticas com relação à questão de gênero parece que estão sendo prejudicadas, não é? Inclusive, a Casa Eliane de Gramont, que foi a segunda coisa que aconteceu, porque eu fiz parte do SOS Mulher, né? Nos anos 70, sei lá o quanto, e não tinha nada de política pública, né? Aí, a primeira vez que teve de novo a eleição do governador, ele fez uma delegacia da mulher, a primeira delegacia da mulher. Depois, a Luísa Erundina é que fez a Casa Eliane de Gramont, Centro de Referência Eliane de Gramont. E a coisa foi indo e foi não crescendo, né? Até a gente chegar na situação onde a gente, mesmo assim, acho que acabou não dando conta desse aumento, né, da violência contra as mulheres em tempos de pandemia, mas a situação está muito mais precária, né? Por exemplo, quando foi chamada uma entidade para assumir as casas, a Casa Eliane de Gramont, chamada Apoio, Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste. E parece que essa entidade, na verdade, é voltada para a situação de população em situação de rua, e não especializada na questão da violência. E a gente sabe que, particularmente, a Casa Eliane de Gramont, além de ter concurso público, etc., Dulce, eu queria saber um pouquinho mais o fato de que, porque nos preocupa particularmente o fato dessa entidade que a Lili falou que estava descartada, né? Que não vai tomar mais conta disso da Casa Eliane de Gramont, mas, de qualquer modo, parece que tem um contexto social próximo, né? Que parece, aparentemente, favorece essa entidade, não é? Você me contou um pouquinho, você não quer falar um pouquinho sobre isso? Pois é, a Casa Eliane de Gramont, além de ser pioneira como centro de referência, que eu acho que é importante a gente lembrar que é um centro de referência que acolhe as mulheres e encaminha para outros lugares. Uhum. Um desses lugares pode ser, por exemplo, a Casa de Passagem, e para isso a gestão do prefeito Haddad fez um projeto com apoio de recurso nacional do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência e construiu uma casa de passagem no terreno anexo à Casa Eliane de Gramont, a casa de passagem serve para o acolhimento provisório, até 15 dias, né, quando a mulher, e inclusive tem o caráter de atender 24 horas.
quando aquela mulher sofre violência no sábado à tarde, que a delegacia está fechada, que o centro de referência está fechado, a casa de passagem acolhe essa mulher com os filhos menores de 18 anos, né? E essa mulher tem 15 dias para decidir que caminho, que rumo que ela vai tomar, inclusive ela pode ir para um abrigo sigiloso, né? Que protege quando está em risco de morte. Essa casa de passagem foi construída e a informação que nós temos é que ela estava sendo usada para acolher população de rua, o que desvirtua completamente o objetivo da casa, que era acolher mulheres em situação de violência e mulheres em situação de tráfico, inclusive, porque não tem nada para mulheres em situação de tráfico na cidade de São Paulo. Então, essa casa de passagem, que tinha capacidade para um número grande de pessoas, só que isso está sendo desvirtuado, né, pela Prefeitura de São Paulo, e é mais uma denúncia que nós precisamos fazer, né? Então, além dessa denúncia que você muito pertinentemente trouxe, né? Na verdade, a Casa Eliane de Gramont, ela não só foi a primeira e servia de referência para todo mundo, como também, eventualmente, ela treinava o pessoal que iria trabalhar nas outras casas, nos outros centros de referência, né? Então, é fundamental que ela preserve essa sua função, essas suas funções múltiplas, né? Agora, eu queria também te perguntar, nós fizemos um manifesto feminista elencando toda a perda dos direitos que as mulheres acabaram perdendo. Como dizia Simone de Beauvoir, todas as vezes que tem um problema político qualquer, nós temos que nos voltar rapidamente para as nossas conquistas e defendê-las com unhas e dentes, né? Porque elas estão sempre ameaçadas, né? Mas, de qualquer modo, nós fizemos esse lançamento, essa live de lançamento, que está, inclusive, na Rádio Madalena, né? E nós pensamos como próximo passo de levantar uma ou mais de uma, ou até todas as questões, né? E perguntá-las, né? Levá-las para os candidatos a presidente, perguntando como é que eles se posicionam com relação a esse problema e o que eles pretendem fazer com relação a ele, né? Te parece que a gente deveria incluir alguma coisa com relação à violência de gênero? Se sim, o quê? Com certeza. Eu acho que as bandeiras do movimento feminista são muitas, né? Muitas. E nós temos em todas as áreas. A gente pode elencar, né, várias áreas onde nós temos questões urgentes para colocar, né? Na área do trabalho, com salário igual, condições de trabalho, no acesso aos espaços de poder, nos meios de comunicação, o uso que se faz da imagem das mulheres e tal. A gente tem muitas coisas, mas eu acho que o enfrentamento à violência ele é urgentíssimo, porque nós temos um aumento do feminicídio, né? Se a gente tem salário desigual, a gente luta por ele, mas com as mulheres mortas pelo feminicídio, é prioritário, a prioridade das prioridades é a gente tentar barrar esse número de feminicídios que nós temos, né? E eu acho que, dentro do enfrentamento à violência, uma das coisas mais importantes é dar condições para ter mais serviços, né? Criar orçamento, assim, utilizar o orçamento que o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, que não está utilizando, inclusive ela está sendo investigada porque ela não utiliza o orçamento que ela tem para as políticas de enfrentamento à violência, né? Nós precisamos de mais orçamento porque nós precisamos de serviços, né? O Centro de Referência da Mulher, que se inspira, a maioria se inspira na Eliane Gramont, é o centro que acolhe essa mulher, primeiramente, que vai discutir com ela, inclusive, a situação
de perigo que ela está, né? Faz essa avaliação e para onde vai encaminhar essa mulher e faz um acompanhamento dela. E a gente tem poucos centros de referência, muito poucos, né? E os que nós tínhamos, assim, seguindo o modelo da Casa Helene de Gramont, foram passados para a assistência social, o que acaba desvirtuando, porque acaba atendendo outras coisas e tal. Então, é prioritário ter orçamento para criar novos centros de referência com esse recorte de acolhimento sem julgamento da mulher, né? Acolhimento que avalia com ela o risco, que consegue elaborar com ela uma estratégia dela sair dessa situação de perigo e faz os encaminhamentos necessários, né? Porque as delegacias da mulher não dão conta. A delegacia da mulher só faz boletim de ocorrência e encaminha a mulher, e às vezes nem informa que ela tem a possibilidade de ir para um abrigo ou de ter um acompanhamento psicológico e jurídico num centro de referência. E a gente tem essa experiência, né, de algumas delegacias que não informam para a mulher que ela tem direito a uma rede de apoio, né? Então, acho que, por exemplo, as casas da mulher brasileira, que inicialmente era para ter uma em cada capital, os orçamentos foram reduzidos a zero. E essa Casa da Mulher Brasileira responde justamente a essa necessidade dessa rede que vai conter essa mulher que está em situação de violência e oferecer para ela todos os serviços que ela precisa. Então, na Casa da Mulher Brasileira tem desde o acolhimento social e psicológico, passando pela delegacia, defensoria pública, o abrigo provisório, se ela necessitar, o juizado de violência doméstica, que agiliza as medidas protetivas. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela inicialmente era um programa para ser uma em cada capital, mas ela pode ser por região, por exemplo, regiões grandes que têm uma grande população, caso região do ABC, Alto Tietê, que já estão, inclusive, articulados regionalmente para desenvolver políticas públicas. Então, eu acho que uma primeira coisa é orçamento para criar serviços, qualificação, orçamento para a qualificação dos profissionais, porque o tema da violência de gênero precisa de qualificação, precisa de capacitação. O pessoal de várias áreas de graduação, como direito, ou psicologia, ou assistência social, precisa incorporar a questão de gênero, o conceito de gênero, como é que lida com isso, porque não basta fazer um acolhimento, fazer um boletim de ocorrência ou uma ficha técnica. Essa mulher precisa ser acompanhada, porque ela precisa entender o processo de submissão que a desigualdade de gênero nos coloca, ser fortalecida para poder enfrentar isso, né? Então, você como psicóloga, Raquel, você entende bem o que eu estou dizendo, né? Não basta medidas formais, jurídicas ou do âmbito da investigação policial. É preciso apoiar essa mulher psicologicamente para ela se sentir fortalecida e romper o ciclo da violência, né? Sair do ciclo da violência, que é aquela repetição da violência quando o cara agride, depois ele pede perdão, dá florzinha, fala que nunca mais vai fazer, a mulher volta, acredita no cara e aí começa outro ciclo da violência e tal. Para ela sair disso, ela precisa entender isso. Para ela entender isso, precisa ter profissionais capacitados, né, e que incorporem essa visão de gênero e não julgue o comportamento dessa mulher que está em situação de violência. Porque é muito comum a gente ouvir, ela fica com ele porque ela apanha, mas ela gosta. Se ela fica com ele é porque ela gosta. Essa é uma fala muito comum. E a gente precisa desconstruir isso só com política pública, mas precisa de investimento sério, né? Precisa de convencimento que
romper com a violência significa romper com o patriarcado, com a desigualdade de gênero, e as instituições precisam incorporar isso. E isso demanda dinheiro, tempo, investimento, né? Porque senão a gente vai ficar criando abrigos, abrigos, abrigos e não vai conseguir acabar com a violência contra a mulher nunca, né? E uma outra coisa articulada a isso é a questão da igualdade de gênero nos currículos escolares desde a primeira idade, né? Coisa que nós precisamos fazer isso, que é parte da política de enfrentamento à violência. Quando eu educo crianças pequenas para respeitar as pessoas, independente de sexo, de orientação sexual, de raça, de cor, de origem e tal, você está construindo uma cultura que vai atuar sem ser na base da violência, porque eu sou melhor que você, porque eu sou branco, você é preto, sou melhor que você porque eu sou homem, você é mulher, né? E nós precisamos romper com isso na educação, né? Construindo uma cultura dessa forma e assim contribuindo preventivamente para acabar com a violência contra a mulher. Então, para mim, esses dois pontos são prioritários. Dulce, você falou de prevenção também, né? E a gente sabe, nos grupos masculinos que discutem ou que trocam uma pena pequena com relação a uma violência que eles tenham cometido, né? A gente sabe, observando esses grupos, que, na verdade, quando crianças, se eles eventualmente assistem a uma cena de violência na sua casa, né? E não tem onde comentar, onde falar disso, né? Eles tendem, depois que crescem, a reproduzir, porque eles naturalizam aquela situação. Então, é fundamental, não só que eles tenham esse discurso em casa, né? E, de preferência, esse modelo, um modelo mais igualitário entre homem e mulher em casa, como também seria fundamental que eles pudessem se abrir na escola e ter alguma matéria que discuta essas questões de gênero, né? Com certeza. Ok. Com certeza. Essa perspectiva de igualdade de gênero, respeito à diversidade, isso nós já tivemos nos anos 2004, produção de material muito bom pelo Ministério da Educação, tanto para educadores e educadoras, quanto para as próprias crianças, a depender da idade, né, com material próprio, justamente oferecendo essa reflexão sobre igualdade entre homens e mulheres, respeito às diversidades que nós temos, né, na humanidade. E a gente perdeu isso num processo já de atuação de setores conservadores, com base no fundamentalismo religioso, que conseguiu retirar todo esse conteúdo de igualdade de gênero e respeito à diversidade dos currículos escolares. Então, defender isso é muito importante, porque é a oportunidade que as crianças têm, né? Meninos, de não repetir a violência que eles assistiram, os modelos masculinos violentos, e meninas para não aceitarem a violência como natural na vida das mulheres também, porque a cultura afeta a todos, né, e todas, porque nós também incorporamos como natural o abuso nas relações afetivas como parte da natureza masculina e da aceitação das mulheres como natural também, né? Então, romper com isso é importantíssimo, é importantíssimo. Perfeito. Presidenciáveis, por favor, se posicionem, não é? Ok. A Lili teve que sair um pouco mais cedo, porque ela acabou se saindo, tendo um probleminha qualquer, e nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Dulce, por favor, você quer se despedir? Quer dizer, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria agradecer muito o convite, dizer que é sempre um prazer estar aqui participando, né?
é uma luta que a gente faz cotidianamente e queria, assim, reforçar essa luta aí para a gente manter a Casa Eliane de Gramont como um centro de referência para as mulheres e um centro de referência de qualificação também para outras iniciativas de atendimento das mulheres, que é um papel muito importante que tem a Casa Eliane de Gramont, e chamar atenção também para essa questão da casa de passagem, né, que também precisa ser defendida como um espaço importante na Zona Sul para acolher as mulheres em situação de violência. Um grande abraço e vamos continuar na luta. Assim como no ABC, nós temos que ter, no mínimo, 2 casas-abrigo, não é? Sim, no ABC a gente está na defesa aqui da manutenção das 2 casas-abrigo, com sigilo, com endereço sigiloso, e estamos lutando também para ter uma casa de passagem 24 horas, porque a casa de passagem ela responde a uma demanda antiga das mulheres que, nos finais de semana e à noite, não tem para onde ser encaminhadas quando estão em situação de risco, né? Então, a casa de passagem é sempre muito importante. Uhum. E a luta continua, nós não vamos desistir, de jeito nenhum. Por mais que seja difícil a conjuntura, estaremos prontas para a luta. É isso aí. Bom, só me resta agradecer a Lili de Gramont, a Dulce Xavier, ao Mauro, que nos acompanhou nesse processo todo, e dizer que o Observatório da Mulher volta na semana que vem. Muitíssimo obrigada, tá? Super valeu.